Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui falando sobre o diagnóstico na medicina chinesa. Antes que todo mundo fale, mas qual livro você lê? Qual livro você tirou isso que você está falando? Como você entendeu isso? Vou apresentar 3 livros para vocês. Esse, A Prática da Medicina Chinesa, do Maciossi, é um livro que eu gosto porque é um livro que divide as patologias em síndromes. Então ele não fica repetindo cansativamente, esgotando a repetição das síndromes. É um livro muito organizado, excelente. Tem ressalvas, mas é um livro muito bom a nível de língua portuguesa. O livro do Li Shijian, tem que ter um clássico. Este é um livro que foi interpretado a partir do clássico e escrito numa linguagem mais acessível para os dias de hoje. E o do Alterosh, o diagnóstico na medicina chinesa. Esse aqui, em língua portuguesa, é o meu preferido. Vou falar um pouquinho de cada um dos 3 e vou dizer por que eu escolhi esses livros. O Maciossi é pela grande prática clínica que ele tem, Ele praticou medicina chinesa há mais de 30 anos, então essa é a razão pela qual eu escolhi o livro dele. O problema que esse livro tem, muitos tipos de pulso são descritos de uma forma que é inimaginável para a nossa consciência. Por exemplo, pulso flutuante, ele descreve como pulso hiperflutuante. Então, o que é hiperflutuante? Por exemplo, se você está boiando na piscina, você está flutuando. Então, o que seria hiperflutuante? Você está acima da água da piscina? Então, é uma linguagem que, às vezes, fica confusa. O Diagnóstico na Medicina Chinesa é um livro excelente, a organização dele é mais precisa e ele tem alguns casos clínicos, Então, é um livro muito bom para quem quer entender o diagnóstico na medicina chinesa. Qual é o problema desse livro? O problema dele é que, muitas vezes, o nome do pulso está... o termo de nome do pulso está sendo usado como descrição do pulso. Isso também provoca contradição no entendimento. Por que eu estou falando disso? Porque eu vou falar de pulso rápido e pulso lento. Não existe pulso, por exemplo, flutuante e lento, Ou o pulso é flutuante na velocidade normal, ou ele é pulso flutuante e rápido. Isso não é um nome, Isso é um conceito. Qual seria o nome, então, de um pulso que é flutuante e rápido? O nome desse pulso seria vazante. Então, eu estou avaliando o paciente, estou fazendo o diagnóstico dele, e aí eu vou falar assim, o pulso está superficial e rápido. Esse pulso se chama pulso vazante. Não é pulso flutuante junto com o pulso rápido, Senão eu tenho que aumentar a força da minha pressão, para eu sentir o pulso rápido. E aí, se o pulso está na porção intermediária, ele não pode estar flutuante, Porque a característica do pulso flutuante é parar de bater quando você aumenta a força da pressão, Então, esses que são os conceitos de diagnóstico do pulso que nós temos que ter organizados na nossa mente para que a gente consiga distinguir o pulso corretamente. O pulso lento, por que não existe flutuante e lento? Porque o pulso flutuante na velocidade normal já descreve a condição de vento frio, ou de vento umidade. Então, ele não precisa ter um adicional categórico, E aí, o pulso lento,
que é na pressão intermediária, vai indicar uma patologia que gera frio interno e não externo. Então, como é que esses pulsos rápidos e lentos vão acontecer na porção intermediária, né? Numa pressão mais forte da pele do paciente? Pulso rápido e pulso lento, pelo ideograma que representa eles, indicam que existe um fator patogênico no corpo e esse fator patogênico está gerando calor, tá? Então, vamos dizer assim, um exemplo. Esse jóia aqui é um isqueiro. Eu acendi esse isqueiro. Então, meu polegar é a chama, né? A chama tem o comprimento de 3 dedos. Só que eu vou colocar uma superfície que vai diminuir o comprimento dessa chama. Ou seja, ela parou de subir, né? Ela vai ficar congestionada. E aí eu vou aumentar o calor na base do isqueiro. É isso que acontece quando o pulso é rápido. E a mesma coisa acontece quando o pulso é lento. Ou seja, um pulso de mucosidade calor, por exemplo, pode ser escorregadio e rápido. E ele está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que a mucosidade está gerando calor, tá? É diferente da pessoa ter calor. Por exemplo, eu tenho mais de 1,85 m de altura. Então, o meu coração ele precisa fazer um esforço maior para mandar sangue para a cabeça e sangue para as pernas. Eu sou uma pessoa mais ião, né? O meu coração, o meu sangue, ele vai para as extremidades do meu corpo com mais força, com mais intensidade de uma pessoa de estatura menor, tá? Isso é o ian normal, né? Então, o meu pulso, pelo meu tamanho e pela minha constituição física, é um pulso rápido. Isso é um pulso normal. Agora, eu adotei um padrão de comer lasanha toda semana. Então, eu tenho um problema digestivo, um intestino preso, ou uma digestão lenta, evacuando um dia sim, um dia não. E aí eu tô comendo lasanha. Depois de 10 a 15 dias comendo lasanha, eu vou começar a gerar mucosidade, calor. Essa mucosidade vai impedir da energia ian chegar na minha cabeça, porque vai prender ela no meu estômago e nos meus intestinos. Então eu vou começar a ter sudorese fria, porque o meu corpo vai tentar colocar esse frio para fora. Vou começar a ter sensação de frio nas mãos. Vou começar a ter pé mais quente do que a minha mão, né? Quer dizer, a mucosidade impediu o calor do meu corpo subir para a minha cabeça e para as minhas mãos, tá? O pulso escorregadio e lento, né? Um pulso escorregadio que está lento, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai indicar mucosidade fria, né? Então o paciente vai ter o quê? Fezes amolecidas. Geralmente o paciente, você pergunta no consultório, como é suas fezes? E ele fala assim, olha, eu evacuo com tanta facilidade que eu nem sujo o papel. Quer dizer, uma fezes, né, um cocô com muco, mucosidade fria, porque ele está evacuando normalmente, tá? Mas, Francisco, você está falando que esse pulso, então, indica calor interno e frio interno? Sim, calor interno e frio interno, né? No caso, o rápido e o lento. E a doença externa, né? Como eu disse, a doença externa ela vai ser abordada no pulso flutuante, para frio, flutuante ou disperso, para calor, vazante. Por isso que não existe pulso profundo rápido, né?
Por que não existe o pulso profundo rápido? Em uma live anterior eu falei até que o pulso profundo ele é mais raro no Brasil. Por quê? O pulso profundo indica que o nosso corpo está perdendo a capacidade de renovação energética. O que é renovar essa renovação, né? O que é essa melhora de energia? Indica que o corpo não está conseguindo extrair dos alimentos, da nossa alimentação, as substâncias necessárias para o nosso desenvolvimento físico. E trabalhar, e estudar, né? Dormir bem, fazer atividade física, ser uma pessoa de mente controlada, ser uma pessoa de bom comportamento, porque às vezes a pessoa é estressada, é explosiva. Por quê? Porque o sangue está com muito calor, né? O calor ascendente ascende para a cabeça com muitas toxinas e a pessoa extrapola do nada, sem razão nenhuma. Então o pulso ele vai estar indicando isso, tá? E o vazio, né? O pulso profundo, o pulso que você precisa fazer mais força, ó, pressão profunda. Olhem a tensão que eu estou fazendo nos meus dedos, né? Olha a força que eu preciso usar para sentir esse pulso. Ele está mostrando isso, que o meu corpo está gastando a minha energia vital, né? Ô Francisco, então você está querendo dizer que a gente está gastando essência? Sim, nós estamos gastando essência. E aí o que vai acontecer? O nosso envelhecimento, ele vai ser um envelhecimento de baixa qualidade. E agora eu vou colocar isso dentro de doenças para vocês entenderem o contexto na prática clínica. Então vamos lá. Nós temos uma miastenia graves que o paciente ele começa a ter essa doença a partir da dificuldade de deglutição. Então, o paciente ele vai perceber que a garganta tem um nó na garganta, né? E a miastenia graves, ela ocorre uma inflamação na terminação nervosa que manda controle para os músculos. A cabeça está boa, a medula espinhal está boa, está tudo normal. Mas na hora que o nervo encosta no músculo, nesse local vai haver uma inflamação. E essa inflamação, o que ela faz? Ela consome o tecido lipídico do nervo. E esse tecido lipídico é o que faz a corrente nervosa correr, tá? Então, o paciente tem calor, ele vai perder gordura, né? Então, começa a perder gordura da pele, começa a diminuir a gordura da pele, começa a perder massa muscular, e aí o corpo tentando reverter essa condição vai gerar edema, aí o paciente vai ficar edemaciado, ele vai perder força, ele vai perder a habilidade muscular, né? Então ele não vai segurar as coisas com firmeza, porque ele tem o comando mental, chega na mão, mas na hora de dar o choque no músculo para ele fechar a mão e manter ela fechada, não acontece, tá? Então um pulso rápido ou o pulso vazio, ele vai indicar isso, né? Quer dizer, esse paciente tem uma condição que foi o quê? O corpo, quando ele desenvolveu a doença autoimune, ele parou de fazer manutenção do sistema imunológico, né? Então, no começo da doença, o pulso estava vazio. No desenvolvimento da doença, na progressão da doença, ele ficou com o pulso escorregadio e rápido, tá? Olha aí para vocês verem. E aí o pulso escorregadio e lento indicam a mesma coisa. Por exemplo, pulso vazio, né? Que síndrome da medicina chinesa que é um pulso vazio? Um pulso profundo, um pulso escondido, deficiência do yang do rim, deficiência do yang do baço. E aí, essa deficiência do yang do baço vai parar de gerar
transporte e transformação. Se você para de gerar transporte e transformação, a energia para de se movimentar, né? O baço, vejam bem, ele está gerando energia, ele não está transportando essa energia, tá? E aí, essa energia, ela vai resfriar o organismo. Por que que ela resfria e por que que ela não gera calor? Né? Por que que, neste caso, não vai haver a ocorrência de calor? Porque o paciente, o organismo do paciente, a fim de forçar o baço a transportar e transformar, vai começar a gerar nele diarreia, né? Então, por exemplo, uma coisa agora mais voltada para um caso clínico, né? O paciente chega no consultório e fala assim: olha, eu tenho muita dor abdominal e eu evacuo muito, eu evacuo 2, 3 vezes por dia. Eu não sei por que essa dor abdominal acontece, né? Por que a dor abdominal acontece? Quando o intestino vai fazer digestão, ele precisa fazer peristaltismo, tá? E aí o paciente come muita salada, muito alimento frio, né? Não aquece o alimento, não come alho, não come cebola, não come temperos mais picantes, né? Não toma chá de funcho ou de cravo da Índia, né? Ou de anis estrelado. E aí o que vai acontecer? Resfria o corpo. Resfria e o óleo dos vegetais vai lubrificar a parede dos intestinos. Quando lubrifica, ele defeca, né? Só que ele não está fazendo peristaltismo. Essa é a condição de resfriamento, tá? Por isso que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu como tão pouco e engordo, né? Por que ela está comendo pouco e está engordando? Porque o organismo está frio, né? Na verdade, a produção das substâncias vitais, às vezes é até normal, é lenta, mas a circulação, a movimentação, ela ocorre de forma debilitada, né? Então, e aí a gente chega na parte final, que é o tratamento. Como é que eu vou tratar esses pulsos, né? Pulso rápido, pulso de calor interno. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, movimentar a energia do paciente. Se o calor estiver sendo gerado por estagnação de energia, né, como eu falei no começo, que está bloqueando a subida e a descida do yin e do yang, a gente movimenta a energia do paciente e isso faz ele melhorar. 2 pontos. Baço pâncreas 6 para puxar a energia para baixo e G4 para levar a energia para cima. Pronto. E o frio? Pode usar o baço pâncreas 6 e o IG4 com moxa. Professor, não é estagnação de energia que está gerando o frio e o calor no meu paciente. Como é que eu vou tirar esse calor do corpo do meu paciente? Estômago 25 e estômago 28. Para transformar o calor, R6 e TA6 para dispersar o calor. Quer dizer, eu vou transformar ele, fazendo ele virar uma energia utilizável para o organismo. O calor chegar no ápice e virar energia yin. E o excessivo dispersar, tá? E para o frio, né, a gente pode usar baço pâncreas 9 e estômago 36. São esses pontinhos. Ervas. E aí vocês, com a fitoterapia, é mais legal de perceber isso. O paciente muitas vezes fala assim: ah, eu tomei cavalinha para emagrecer, na primeira semana eu fiz xixi até. Na segunda semana eu já não fiz mais tanto xixi, nem se eu aumentar a dose. O que aconteceu? Hã?
A cavalinha, ela tira vento, calor e calor interno. Quando o excesso de calor interno acabou, a paciente parou de fazer xixi excessivamente. Pronto, resolvido. Dente de leão. Eu uso dente de leão para fazer cocô. Funcionou 2 semanas, depois parou de funcionar. Dente de leão tira calor e umidade interna. Vai ser a mesma coisa. O paciente vai fazer muito cocô e depois vai ficar com o intestino preso. Eu cheguei a tomar até o lactopurga e essa erva prendeu o meu intestino. Não prendeu o intestino, tirou o calor do corpo. Acabou. Né? Então, quer dizer, o que a nossa medicina, né, a biomedicina chama de efeito colateral, às vezes é uma resposta terapêutica do medicamento. Por exemplo, o paciente tem dermatite alérgica, urticária, dermatite medicamentosa, e aí fala assim, eu estava com febre, estava com dor de cabeça, achando que eu ia gripar, e tomei um dipirona, mas a minha pele ficou toda avermelhada. Então eu vim aqui fazer acupuntura para tratar essa dermatite medicamentosa. Na medicina chinesa, dipirona tira vento frio, porque ele faz suar, né? Ele aumenta o calor do corpo, ele é termogênico. Aumentou o calor do corpo, fez o corpo transpirar. Por que a pele ficou vermelha? Porque expulsou o vento frio. O que o paciente está achando que é um efeito colateral é uma reação terapêutica do medicamento. Mas aí ele fala assim, Francisco, eu estava com muita dor de cabeça, minha pressão estava alta, eu tomei uma aspirina infantil. Né? E aí eu fiquei com dermatite medicamentosa. Esse paciente tem calor interno, provavelmente um calor no sangue. A aspirina melhora a circulação do sangue, né? Facilita o sangue. Na linguagem popular, raleia o sangue. E aí o paciente teve dermatite medicamentosa por aspirina, porque ele estava com calor no sangue. Né? A aspirina dissipou o sangue e aflorou o calor no sangue. Tá? Então, quer dizer, na condição de vento frio, a dipirona não tinha efeito colateral. Na condição de pressão alta, que o paciente tem o calor interno, essa dermatite medicamentosa é um sinal que tem muito calor no sangue e o pulso provavelmente vai estar rápido. Tá? Eu usei aspirina como exemplo porque é um medicamento fácil de vocês terem acesso e elaborarem, né, um raciocínio lógico para melhorar a prática de medicina chinesa de vocês. Tá bom? O pulso lento, a mesma coisa. A pessoa fala assim, eu tenho pressão baixa, então eu sempre tomo chá de canela. E aí o rapaz é casado, tem esposa, tem família, tem filho, e ele fala assim, nossa, a minha esposa às vezes reclama porque eu quero fazer muito sexo com ela. A canela, né? O paciente está com pulso lento por causa da canela. Por que eu estou falando isso? Porque a canela, ela aquece o organismo e puxa o calor para o Ming-Men. Então vejam bem, né? Embora a canela aqueça, né, gere um calor interno, ela gera esse calor e ela puxa esse calor para o Ming-Men. Tá? A canela, ela não é uma erva que gera, por exemplo, calor em extremidades, como cravo da Índia ou como o anis estrelado. Tá? Então ela gera calor e ela puxa esse calor para a região da coluna. Ou seja, as extremidades, mãos, pés e cabeça vão ficar com frio, né? Vai perder energia yang. Tanto que canela, muitas vezes, quando o paciente fala assim, olha, às vezes eu percebo que eu vou fazer xixi
e sai sangue na urina, né? Ou o paciente acabou de fazer um tratamento de pedra nos rins e está urinando sangue. O chá de canela, ele é ótimo para conter esse sangramento, porque ele vai puxar o calor para o Ming Men, tá? E é por isso também que a medicina chinesa fala que ela é abortiva. Por quê? Porque ela gera muito calor no Ming Men, né? O primeiro traço de calor excessivo no Ming Men, no caso da mulher, é fogo no vaso da cintura. E aí vai aumentar o fluxo menstrual, tá? No homem, a canela ela vai fazer o aumento do desejo sexual, né? Então, olha para vocês verem, muito calor concentrado que não se transforma em energia yin, né? Por isso que muitas vezes eu falo, cuidado com os tônicos, cuidado com os energéticos, eles tendem a fazer isso, tá? E aí, esse frio, né, das extremidades e da cabeça, ele vai ser uma ocorrência desse chá de canela, tá? Por isso que as pessoas falam, ô professor, qual meridiano que esse ponto age ou essa erva age? O que a gente tem que pensar? Não é só no meridiano, mas em qual parte do meridiano que ele está agindo. Por exemplo, canela para lombalgia. Por quê? Por causa do Ming Men, que está na altura da L2, L3, L4, está naquele espacinho, né? Então vai aquecer aquela região, vai relaxar a musculatura, vai aumentar a circulação sanguínea, vai melhorar o impulso nervoso, tudo isso, tá? O funcho, como eu falei, né? Dor de estômago, dor no fígado, às vezes a atleta corre muito, começa a sentir dor no baço, dor no fígado, por causa do esforço físico. Toma o chá de funcho, melhora o metabolismo hepático, melhora o metabolismo pancreático, melhora o metabolismo do sangue pelo baço, tá? São ervas que estão relacionadas a certas partes do corpo, tá bom? Tem efeito no fator patogênico, mas em algumas partes do corpo. É por isso que funcho, embora estimule transporte e transformação, não trata rinite, porque ela vai agir no canal do estômago e do fígado na altura do pâncreas, quer dizer, bem no meio do abdômen, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Se não há perguntas, então eu vou encerrar. E aí, durante a semana, eu vou fazer postagens abordando novamente, né, reforçando tudo que eu falei sobre o pulso rápido e o pulso lento, tá bom? Agradeço vocês e até a próxima.